Todo o trader olha para o preço. Só que o preço, meus amigos, é apenas o ator do show. O que ninguém vê é quem está ali nos bastidores, só puxando os fiozinhos e realmente controlando o mercado, que é o fluxo real de compradores e de vendedores. Hoje eu vou te apresentar um indicador que revela essa verdade nua e crua do mercado, que é o indicador Cumulative Delta. Quando o preço aponta para um lado, o Cumulative Delta aponta para o outro, meus amigos. Alguém nessa história aí está mentindo. E a partir de agora você não vai mais operar no escuro. O que é que você vai aprender nesse vídeo? O que é o Cumulative Delta e por que ele expõe o jogo dos big players e também como utilizar esse indicador para criar uma automação aqui no Profit Chart. Fechado? Bora aqui para a tela que eu quero mostrar para vocês todos os detalhes dessa estratégia. Meus amigos, esse indicador que vocês veem aqui embaixo no meu gráfico, ó, já é um indicador Cumulative Delta. O indicador Cumulative Delta, pessoal, ele mostra pra gente o delta da acumulação de agressões do preço, tá? Então, basicamente, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, um número nessa escala que é exatamente o mesmo valor mostrado pelo indicador acúmulo de agressão, tá? Vou clicar com o botão direito aqui, ó, vou inserir o indicador acumulado de agressão e vocês vão ver que o valor que ele apresenta para a gente é exatamente o mesmo. Então vou inserir aqui, ó, o saldo acumulado de agressão, vou inserir na janela de baixo e aí vocês vão ver o seguinte, que o valor é o mesmo, mas já não tá o mesmo. Por que isso? Porque aqui no meu Cumulative Delta, se eu não me engano, tá para mostrar a quantidade de negócios, né? Então eu solto vir aqui no meu indicador e também trocar aqui nos parâmetros para mostrar os negócios, beleza? E aí ele vai mostrar para a gente a quantidade de negócios de agressão acumulada, seja ela na compra ou na venda. Toda vez que o indicador está para baixo da linha zero aqui, significa que o saldo acumulado do dia inteiro é vendedor. Ou seja, a quantidade de agressão acumulada dos players, ela é vendedora durante o dia, tá? Se ele está acima da linha zero, significa que o saldo acumulado de agressão, ele é positivo. Ou seja, todo o somatório das agressões ao longo do dia, tá? Foram mais agressões de compra do que de venda. E ele mostra pra gente o acumulado de agressão positiva. Então, nota que o valor apresentado pelos dois indicadores é exatamente o mesmo. Porém, a forma de mostrar este acumulado, ela é diferente. Um aqui mostra pra gente um gráfico, onde a gente tem uma linha zero e ele mostra pra gente quanto de agressão a gente teve negativa ou positiva no dia. E aqui em cima ele mostra pra gente o delta. Por que o delta? Porque é a diferença. O delta é a diferença de agressão barra a barra, tá? Então a gente consegue medir aqui, por exemplo, ó, o delta, que é a variação em apenas um candle. Ó. Por exemplo, neste candle, houve 14.464 negócios positivos, ou seja, agressões positivas, tá? Então a gente consegue aqui capturar realmente quanto de diferença houve de agressão positiva ou negativa, barra após barra, tá? Ele dá essa noção maior pra gente, ele forma esse gráfico aqui, ó, parecido com um gráfico de candles, beleza? Então ele é um indicador muito interessante, justamente para a gente conseguir medir a variação de agressão em apenas um candle, tá? E se vocês observarem aqui no meu gráfico, já tem uma regrinha de coloração que eu criei aqui previamente antes de começar esse vídeo. E é o que eu vou mostrar para vocês hoje como vocês vão fazer, tá? Para capturar realmente um delta e apresentar baseado numa coloração e posteriormente fazer a automação desse sinal. Então nota como funcionou bem já hoje, ó. Quando houve um delta grande, tá? Acima de uma quantidade X, o nosso candle coloriu e a gente poderia ter feito uma entrada a mercado, ó. Chegou a andar a favor aqui 240 pontos. Mesma coisa aconteceu agora, o mercado, ó, tá vindo subindo aqui, né? Então em tempo real a gente já tá vendo aqui, ó, essa estratégia funcionar, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, meus amigos, é como utilizar esse indicador Cumulative Delta para calcular a diferença de agressão entre uma barra e outra e a gente criar um sinal de entrada para o nosso bot, tá? Nota que ocorrem poucas entradas, né? Se você for bem rigoroso na quantidade de agressão, você vai ter poucas entradas no dia, ó. Esse dia aqui mesmo não houve nenhuma entrada baseado nos parâmetros que eu calibrei, tá? Já em alguns outros dias, onde a quantidade de negócios é maior, a gente consegue ter mais sinais de entrada, beleza? Esse sinal não funcionou tão bem, mas você nota que tem alguns sinais que funcionam muito bem, você consegue pegar grandes pernadas utilizando esse indicador, tá? Então, pessoal, eu não conhecia esse indicador, tá? E aí um cara lá do meu grupo do Telegram mandou uma sugestão. Se você ainda não está no meu grupo do Telegram, cara, entra lá no grupo. A gente tem um tópico aqui, ó, de sugestões de temas para vídeos. E um camarada colocou lá, olha aí um robô que opera Cumulative Delta, ou um gradiente, né? A possibilidade de gerar um vídeo falando sobre isso. E eu fui pesquisar sobre esse indicador, tá? Porém,
o rapaz aqui acabou não explicando a estratégia dele, então eu resolvi trazer somente o indicador. E eu vou pedir para vocês o seguinte: se vocês têm uma estratégia aí, utilizando cumulativo delta, o que é que vocês vão fazer? Vão entrar aqui no meu grupo do Telegram, vão deixar a sugestão de como automatizar isso de uma forma mais eficiente. Eu estou criando a minha estratégia aqui, mas eu quero ouvir de você a sua estratégia com cumulativo delta. E se for legal mesmo, se for muito boa, eu vou trazer aqui no meu canal, beleza? Então o cara deu a sugestão, a galera deixa várias sugestões aqui. Quanto mais específico vocês forem, quanto mais detalhes vocês derem da estratégia lá no grupo, maior a chance dessa estratégia se tornar um vídeo aqui para o canal. O grupo do Telegram já conta aí com 10.586 membros, a gente tem vários tópicos aqui, inclusive, por exemplo, do robô Black Box, tá? Onde o pessoal posta os resultados diários que eles vêm tendo nos robôs. Beleza? Então, caso você queira acompanhar resultados de alguns robôs, como por exemplo o Black Box ou do gradiente linear, é só entrar aqui e a galera posta, tá? Meu grupo, pessoal, é sempre aberto na maior transparência. A maioria das pessoas aí que vendem robôs na internet, os caras normalmente têm um grupo fechado onde só ele posta, né, os resultados. E é engraçado que é todo dia positivo. Aqui a gente mostra a realidade, cara. Realidade nua e crua. Se é positivo, é positivo. Se é negativo, é negativo. Eu deixo pra galera postar. Eu mesmo, particularmente, nem gosto de ficar postando resultado, tá? Mas a galera posta os resultados. E aí você pode acompanhar aqui se realmente foi positivo ou negativo, conversar, trocar ideia com quem já utilizando, pegar a opinião deles, enfim, beleza? Bom, pessoal, dito isso, bora voltar aqui pro vídeo e nós vamos começar a nossa automação, tá bom? Vai ser uma automação simples porque eu quero ver a automação mais complexa aí que vocês vão deixar de sugestão lá no meu grupo do Telegram, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês como criar essa regrinha de coloração. Vou fazer automação simples, ou seja, fazer o sinal da regra de coloração virar uma entrada a mercado, tá? E aí vocês vão poder estar utilizando essa estratégia juntamente com uma ordem oco para poder fazer as saídas, beleza? Mas o sinal verdadeiro aí eu quero que vocês deixem para mim lá no Telegram, fechado? Bom, pessoal, vamos começar a programar então, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é capturar o valor desse indicador. E para eu poder capturar, cara, eu vou ter que utilizar esse indicador de baixo, tá? Que é o acumulado de agressão, justamente porque o cumulativo delta não é um indicador, apesar dele ser nativo no Profit, ele não tem aqui no módulo de automação. Você não consegue bolar estratégias com esse indicador, até porque ele é exatamente a mesma coisa que os negócios acumulados de agressão, tá? Então a gente vai utilizar esse indicador de baixo para poder calcular o delta, beleza? Então como é que a gente faz, pessoal? Vou criar aqui uma variável chamada ACC-AGR, que é o acumulado de agressão, tá? 2 pontos, vai receber quem? Vai receber este indicador aqui. Como é que eu chamo esse indicador aqui no nosso módulo de automação? ACC, agressão. Abre e fecha parênteses. Aqui dentro a gente vai colocar o que é que a gente quer capturar. Se você dá um duplo clique aqui e vir aqui nos parâmetros, você vai ver que tem financeiro, quantidade e negócios, tá? Então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, ó, com a quantidade, tá bom? Vamos trocar aqui para quantidade, vou dar um OK. Vou dar um duplo clique aqui também, ó, no indicador cumulativo delta, vou trocar para quantidade para os dois mostrarem a mesma coisa, tá? E aí a gente vai trabalhar com o delta de quantidade de agressão. Então aqui dentro, se você colocar, ó, vamos dar um duplo clique aqui de novo, ó. Se você colocar 0, ele vai puxar o financeiro. Se você colocar 1, ele vai puxar a quantidade. Se colocar 2, vai puxar a quantidade de negócios, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, quantidade, ou seja, tem que colocar 1 aqui dentro, beleza? Ponto vírgula. O que eu faço agora? Vamos criar nossa área aqui de variáveis, tá? Vou colocar assim, ó, ACC-AGR, 2 pontos, float. Aqui não é essa função, agress saldo. É essa função aqui, tá? ACC agress saldo, que tinha ficado errado, beleza? Bom, se eu quero calcular o delta, ou seja, a diferença entre uma vela e outra, né? Como é que eu faço isso? Vou pegar o valor do meu ACC agressão no momento atual, ou seja, no momento 0, tá? E vou subtrair pelo ACC agressão do momento 1. Assim eu vou saber o delta, né? Vou saber a diferença daqui para cá, tá? E aí eu sei quanto isso aqui evoluiu ao longo do tempo. Se for 5 minutos, ao longo de 5 minutos. Se for 1 minuto, ao longo de 1 minuto. Beleza? Então, o que a gente faz aqui? Eu vou criar uma variável aqui chamada de delta. 2 pontos vai receber meu ACC AGR no período 0, tá? Menos o meu ACC AGR, pessoal, no momento 1, beleza? Então, eu pego esse cara, subtraio desse, beleza? Venho aqui, ó, declaro meu delta. Eu acho que delta não é uma palavra reservada do sistema, tá? Não é. Então, ele passou aqui, permitiu, beleza? O que eu faço agora? Eu vou criar uma regrinha aqui, turma. Vou criar uma regrinha. Então, eu vou criar aqui o meu sinal de compra, tá? E o meu sinal de compra vai ser o quê? Vai ser quando o meu delta for maior do que uma agressão estipulada por mim. Então, vem aqui na minha input, ó, e escreva assim, ó, a agressão, tá? E aí, vamos colocar aqui, pessoal, em torno de 40 mil, tá? 40 mil, ponto vírgula. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O meu sinal de compra vai ser positivo, vai ser verdadeiro quando o meu delta for maior
do que essa quantidade de agressão estipulada por mim, tá? Regrinha básica, simplesinho de tudo, tá? E eu vou pedir para ele também olhar se o candle ele é diferente do candle número 1. Por quê? Porque normalmente pode acontecer um delta muito grande aqui, logo na primeira vela do dia, tá? E eu não quero isso. Então, para eu me livrar do primeiro candle do dia, eu vou colocar assim, ó, e, abre e fecha parênteses, contador de candle diferente de 1, beleza? E aí, ele nunca vai avaliar se houve um sinal de compra logo no primeiro candle do dia, tá? Aí eu pego, dou um Ctrl C aqui, Ctrl V e troco aqui, ó, de compra para venda. E aí eu vou avaliar se o meu delta ele é menor do que um valor negativo de agressão. Ou seja, se o delta ele é menor que, por exemplo, menos 40 mil, tá? Porque a agressão negativa, ela vai dar uma diferença negativa de um candle para o outro, certo? Então eu tenho que avaliar se o meu delta ele é menor do que menos 40 mil e também se o contador de candle ele é diferente de 1 para ele se livrar do primeiro candle do dia, tá? Bom, feito isso, turma, o que eu faço? Ó? Declaro aqui os meus sinais, ó, sinal de compra, vírgula, sinal de venda, 2 pontos, boolean. Por quê? Porque ele vai retornar para a gente somente se o sinal ele é verdadeiro ou falso, tá? Meus amigos, para você aí que quer se aperfeiçoar na programação de robôs, tem interesse em aprender a programar mais, criar suas próprias estratégias, sair um pouco da frente da tela, eu tenho um treinamento de programação de robôs. Lá eu te entrego mais de R$2.000 de bônus. Dentre eles, pessoal, o meu robô de gradiente linear. Esse aqui, pessoal, o meu robô gradiente linear, trabalhando com 3 estratégias, meus amigos, tá? Primeira estratégia aqui, ó, é a estratégia do Cash Bands, onde ele compra numa banda e vende na outra. O robozinho já fez aí, no mês, por enquanto, R$2.400. Este aqui, pessoal, é o robô regressão linear que está lá dentro do robô de gradiente linear, tá? Já fez aí no mês, R$2.639. E aqui embaixo, turma, nós temos a cerejinha do bolo, que é o robô de head, tá? Por enquanto, no dia, com R$420 no robô comprador, tá? E menos 95, menos 100 no robô vendedor. A gente tem uma estratégia só comprando e outra só vendendo. Eles entram juntos simultaneamente por horário. Este bot aqui já fez R$7.448 no mês. Esse aqui tá perdendo 349. Então, normalmente a gente vai ter um robô bem ganhador e outro um pouco perdedor, tá? E aí a soma dos dois, como eles trabalham em conjunto, soma dos dois tende a dar um resultado positivo. Se a gente somar os dois aqui, vai estar dando mais ou menos aí uns R$7.000 de lucro, beleza? Esse robô, pessoal, eu ofereço de bônus por 30 dias para quem adquire meu treinamento de programação. Então, muitas vezes, durante o próprio período de uso do robô, o próprio robô já se paga e o treinamento também, beleza? Caso tenha interesse, dá uma olhadinha aqui no link da descrição. E caso você queira testar os meus robôs, você pode entrar no link aí da descrição, que vai ter todos os meus robôs disponíveis para teste, tá? Tem um robô Black Box, tem um robô de gradiente linear, para Profit e para MetaTrader, tá bom? Esse que eu mostrei para vocês é para MetaTrader. O mini gradiente linear, que é o robô onde você faz entradas manuais, depois o robô assume montando o grid, e o robô Cash Bands, tá? Só clicar, uma vez que você clicou, você escolhe a versão, se é Profit ou se é MetaTrader, você vai receber as instruções tudo via WhatsApp, beleza? Show de bola, meus amigos. Bora continuar aqui no tema do vídeo de hoje. Pessoal, depois que a gente cria os nossos sinais, o que a gente faz, ó? A gente pode criar uma regrinha de coloração, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Se o meu sinal de compra for verdadeiro, então escreva assim, ó, paint bar, abre e fecha parênteses, CL, lime, ponto vírgula. E se for um sinal de venda, né, verdadeiro, vamos pintar aqui de vermelho. Com isso, a gente já consegue colorir os nossos candles sempre que a nossa condição for satisfeita, tá? 255, que é a cor vermelha. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos salvar esse camarada e vamos usar o nome dele do seguinte, ó. Cumulative Delta Underline Bot Underline YouTube, beleza? Para você que já tem o pack de robôs, pessoal, só entrar lá na sua área de membros novamente, onde você fez o download a primeira vez, baixa o pack novamente, que este robô vai estar disponível para você lá dentro, tá bom? Para você que não sabe o que é o pack de robôs, é o compilado com todos os robôs que eu já trouxe aqui no meu canal do YouTube. Uma vez que você adquire o pack, você recebe todos os robôs que hoje já está em 115, todos com código aberto, e continua recebendo robôs novos pelo período de 1 ano, beleza? Então comprou, já é seu, baixou lá os 115 robôs, ainda continua recebendo um robô, cada novo robô que eu trago aqui no meu canal, fechado? Show de bola, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Vamos excluir essa regra de coloração. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar com o botão direito aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Inserir indicador de preço. Então, ele vai inserir um novo indicador aqui em cima de preço, ó. Tá? E aí, a gente vai inserir esta regra de coloração que acabamos de criar aqui. Botão direito, inserir regra de coloração. Clica aqui em mais. Cumulative Delta Bot Underline YouTube. Vamos inserir aqui em cima. Por que eu vou fazer assim? Para a gente poder comparar se a regra que eu acabei de criar está igual à regra que eu já havia criado anteriormente, tá? Então a gente nota, ó, que ficou certinho, tá vendo? Ó, onde colore um, colore o outro. Então a gente já sabe que ficou correto. O que a gente faz, ó? Vamos fechar esse aqui de baixo e vamos ficar só com o indicador de cima que eu acabei de adicionar, tá? Legal, pessoal. Agora que a gente já tem a regrinha de coloração, o que a gente
o que a gente precisa fazer? Nós precisamos aqui, ó, criar a automação, fazer um envio de ordens para que quando ele faça a coloração de verde ou de vermelho, o nosso bot faça a entrada já automático no mercado. E como é que a gente faz isso? Muito simples, ó. Cria um laço aqui, ó, condicional C, has position, por igual a false, ou seja, se não houver posições em aberto, então ele vai procurar por trades. Para que isso? Para ele não fazer uma nova entrada enquanto eu ainda estou dentro de uma posição. Tá? E aí eu pego o meu sinal de compra e meu sinal de venda, dou um Ctrl C, colo aqui embaixo e vamos trocar aqui, ó. Ao invés de pintar, a gente vai fazer uma entrada a mercado. Então, buy at market, ponto vírgula. E aqui, ó, sell short at market, ponto vírgula. Beleza, cara. Só com isso aqui, a gente já consegue criar uma automaçãozinha que vai fazer a entrada todas as vezes em que colorei de verde ou de vermelho. Vamos salvar esse cara. E aí, turma, as saídas eu não vou fazer, por quê? Porque eu quero que vocês me mandem lá no grupo do Telegram as sugestões de como você quer ver eu utilizando este indicador cumulativo delta, tá? Isso aqui foi só um exemplo simples de como utilizar e desmistificar que realmente é o cumulativo delta, tá? Que não tem nada demais, ele é simplesmente o nosso acumulado aqui de agressão, porém mostrado de uma forma um pouco diferente, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, intuitiva, né? Porque ele mostra realmente o quanto houve de agressão uma barra em relação a outra. Então, meus amigos, vamos fazer o seguinte, ó, estratégias, automação de estratégias. Vamos puxar um replayzinho aqui e vamos ver se funciona, tá? Eu vou pegar uma automação que eu já tenho, um replay configurado aqui, ó. Vou selecionar a estratégia, cumulative, delta, bot, YouTube, selecionar. Preste bastante atenção em como você vai fazer para configurar isso aqui, tá bom? Vamos colocar aqui no gráfico de 1 minuto, somente para eu poder ver mais entradas, tá? Mas nos 5 minutos para esse 40 mil de agressão fica muito bom, beleza? Vamos pegar aqui, ó, na aba de entrada, vamos marcar realizar new orders no fechamento do candle, tá? Obrigatório, porque senão no exato momento em que ocorrer o delta que a gente especificou, ele já vai fazer a entrada. E dessa forma a gente consegue fazer a entrada somente quando o candle fechar, beleza? Aqui na aba de saída nós precisamos inserir uma ordem oco. Por quê? Porque o nosso robô não tem ordens de saída, tá? Então vamos criar uma ordem oco aqui, simplesinha, turma, com, sei lá, 100 pontos que tá em ticks, né? Vamos colocar aqui 20 ticks de gain, 20 ticks de loss, beleza? Vamos dar um ok, vamos ter que salvar esse cara, chamar assim, ó, de teste, ok, salvar e sair. Vou puxar um replay aqui e já volto para mostrar para vocês o robozinho funcionando na prática. Meus amigos, o replay tá requisitando, vou requisitar esse dia aqui, ó, 23 de outubro, tá? Somente para a gente testar. O que que eu fiz aqui, ó? Como a gente vai rodar no minuto e lá tava 40 mil, e eu só quero mostrar para vocês realmente o robozinho funcionando, então o que que eu fiz? Eu baixei aqui, ó, a agressão para 10 mil, ou seja, eu fui menos rigoroso, tá? Lá tava 40 mil, né? Por exemplo, se eu clicar, se eu colocar em 20, ó, vocês vão ver que ele vai diminuir, ó, a quantidade de entradas, tá vendo? Mas, a título de mostrar o robô funcionando, vou deixar 10 mil aqui, que eu sei que vai dar um monte de entrada, e vai ficar mais fácil de eu poder apresentar para vocês, tá bom? Então, peguei esse dia, replay já está requisitado. Vamos soltar o play. Muito importante você selecionar a carteira, né, correta. Então, ó, essa carteira que eu dei o nome dela de replay, só para eu não me confundir. Vou clicar aqui em executar. Vamos colocar a senha aqui. Play no robô, play no replay. Vamos ver o bichinho trabalhar aí, tá? Posso fechar isso aqui, ó. E vamos ver ele entrar, ó. Já coloriu, ou seja, ele só vai entrar quando o candle fechar. Se você marca realizar nível de ordens quando a condição for satisfeita, coloriu de verde, ele já teria feito a entrada, tá? Essa aqui é a diferença, beleza? Por que que não fez a entrada, pessoal? Porque eu troquei só na coloração, né? Cabeção. Olha aqui, ó. Tem que trocar também na automação. Porque o gráfico não tem nada a ver com o robô. O robô, ele executa uma coisa. O gráfico é aquilo que você está apenas visualizando, tá? Então, tenho que trocar na automação e também na coloração para que eu consiga enxergar exatamente o que o robô está executando. Senão vai dar diferença. Então, por isso que ele não fez a entrada, porque estava 40 mil. Agora, no próximo candle, ó, que está com 10 mil, ele vai entrar. Olha lá, fez a entrada, colocou o alvo e o stop conforme a ordem oco que eu parametrizei. E aqui no caso, deu take, tá? Então, o delta era de quanto, turma? O delta era de 10 mil que eu coloquei, né? Então, nesta vela aqui em questão, ó, a gente pode comprovar que realmente o delta aqui, ó, foi de 10 mil. Como é que eu faço isso? Pega aqui a cruzinha, ó, do mouse, tá? E média, daqui pra cá, ó, beleza? Assim que você vai comprovar se realmente deu 10 mil de diferença entre uma vela e outra, tá? Deu mais uma oportunidade de compra aqui, estopou, já veio uma oportunidade de venda, vamos ver ele fazer a entrada feita, take profit. E assim a gente comprova que o robô está funcionando tanto na compra quanto na venda, beleza? Cara, o vídeo de hoje foi bem simples, somente para mostrar para vocês o conceito aí do cumulativo delta. Deixa lá sugestões no meu grupo do Telegram do que é que você quer ver aqui no canal. Se esse vídeo agregou algum valor para você, lembre aí de deixar o like. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos, meus amigos, e até mais.